Olá, seja bem-vindo novamente à nossa especialização do direito empresarial e a unidade que nós estamos trabalhando, unidade 3, de fontes do direito. Essa unidade nós entendemos e compreendemos como aplicar o direito. Quais são os instrumentos capazes de solucionar questões envolvendo o direito empresarial. Então, onde eu socorro? Quais são os instrumentos normativos? O que eu faço diante de um problema gerado em direito empresarial? Então, por isso, é de extrema importância a matéria. Nós já falamos sobre fontes, nós já falamos sobre o conceito de fontes, e agora nós vamos tratar, então, da continuidade às fontes. Nós já falamos de fontes formais, nós falamos de fontes de caráter imediato, lei, tratados, nós já falamos aí do Código Comercial como sendo uma norma diferenciada para o âmbito do direito empresarial, e agora nós vamos dar, então, continuidade à nossa matéria, estudando usos e costumes. Vamos lá? Então, usos e costumes. Vocês percebam que alguns doutrinadores colocam só como costumes e outros mencionam os usos e costumes de maneira, vamos dizer assim, para demonstrar as diferenças existentes. E isso porque há realmente, vamos dizer assim, entendimento de verdadeiras divisões aí sobre o assunto. Vamos lá, eu vou só posicionar no slide. Vamos lá. Sobre essa distinção, vamos lá. O que é usos? Quando nós falamos de usos, o que é algo que é usual, ou seja, o que é usual? É algo que há uma prática, ou seja, é comum que as pessoas façam. E o que é costume? Costume vai além. O costume é uma prática reiterada. Costume é algo que acaba sendo diariamente algo que acaba sendo inerente e as pessoas passam a entender como sendo obrigatórias. Perceba aí o conceito que Vera Helena Mello Franco traz para abordar essas distinções entre usos comerciais e costumes. Ela menciona: alguns distinguem dos usos comerciais, assinalando que o costume jurídico é entendido como prática reiterada, contínua e uniforme de determinada regra de conduta, durante um determinado certo lapso de tempo, com a convicção de estar realizando um comportamento obrigatório. É fonte do direito paralela à lei. Tá? Vocês percebam que existem muitos instrumentos normativos, por exemplo, a própria Corte Internacional de Justiça, quando estabelece no seu estatuto quais são as fontes lá em direito internacional, menciona o costume como paralelo, de fato, à legislação. Ou seja, claro que nós temos uma tradição no direito brasileiro de ter um direito positivado. Mas os países que não têm positivação, não são o direito positivado, nós temos uma tradição do direito consuetudinário. E neste caso os costumes tomam um papel de, vamos dizer assim, de imprescindibilidade, ou seja, de fato, ele acaba se destacando significativamente. Mas no direito brasileiro nós também temos vamos dizer assim, uma opção, ou aos adeptos aos direitos, aos usos e costumes. O legislador acabou, de certo modo, inserindo essas práticas em vários momentos, como sendo capazes de regrar as relações e como sendo capazes também de entender aí vamos dizer assim, a intenção, a mens legis deste legislador. Se nós analisarmos do conceito que nós apresentamos, da Vera Franco, a gente consegue extrair alguns elementos. Primeiro, alguns requisitos para a aplicabilidade dos costumes comerciais. O primeiro elemento, a continuidade, é prática reiterada. Quando nós falamos que costume é prática reiterada, quer dizer o quê? Que todas as pessoas acabam agindo daquela maneira. As pessoas têm o costume, ou seja, têm por algo comum a elas. Então elas acabam agindo daquela maneira, ou seja, de acordo com aquele padrão esperado. O segundo elemento é a uniformidade. Além deles terem a conduta
sendo reiteradas, seja uma prática comum naquele agrupamento, nós temos também a uniformidade, ou seja, a ideia de ter um padrão. Todas as pessoas seguem um determinado padrão comportamental. Então, ou seja, acaba, né, aderindo aquelas verdadeiras regras, né, baseadas em costumes. Então, nós temos aí uma atuação voltada para este cumprimento. O terceiro elemento que nós podemos aí destacar dos requisitos é a conformidade legal. É a ideia de que os costumes não poderão ser contrários à legislação, né? Não poderão violar a legislação. Então, eles têm que estar em conformidade com a legislação para poder serem aplicados. E o elemento, né, vamos dizer assim, o último elemento, o assentamento. Tais costumes devem ser assentados, né, no registro público, ou seja, na junta comercial. Então, eles devem ser praticados, aplicados, né, neste âmbito também. Então, com isso, nós falamos, né, de costume. Mas e aí? Será que eles são aplicados? Vamos fazer uma análise, então, no que tange aos negócios jurídicos, a forma de interpretação dos negócios jurídicos, lá no nosso Código Civil. Perceba que lá no Código Civil nós temos o artigo 111. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Então, ou seja, nós vimos aí em 2 momentos que o Código Civil utiliza a expressão, né, usos para, de certa maneira, né, dar uma solução, ou seja, né, utiliza aí no processo de interpretação dos negócios jurídicos. Ok? O terceiro, né, o próximo tópico que nós temos dentro de fontes normativas é a analogia. O que é analogia? O que é aplicação análoga? Né? O que é analogia? A ideia de nós procurarmos, né, através de um juízo de equidade, buscarmos a justiça, buscando casos semelhantes. Então nós vamos buscar aí situações, né, que aconteceram semelhantes e que foram julgadas, né, de uma determinada forma. Então nós acabamos tomando por base a experiência de outras pessoas, de outros julgadores. Então, a analogia é de extrema importância, né, como fonte também normativa, como fonte do direito. Para alguns autores não chega a ser uma fonte de direito, mas uma forma hermenêutica de promover a solução de conflitos. Então, né, alguns acabam apontando como não sendo fonte do direito. Outra fonte que nós podemos também destacar, né, significativamente, é a jurisprudência. E aí nós temos aí algumas falhas, inclusive alguns equívocos de nomenclatura. É muito comum que você que fez estágio, né, fez a graduação, ou mesmo aqueles que estão aí, né, advogando, mencionarem jurisprudência como sendo sinônimo de acórdãos, decisões, ou seja, sentenças, né, realizadas, dadas em determinados casos. Mas jurisprudência, lembra, é um conjunto de decisões reiteradas. Para se constituir jurisprudência, nós precisamos ter uma pacificação, né, pelo menos de um agrupamento, né, de um conjunto, ou seja, não é que a pacificação do tribunal em si. Isso acaba sendo simulado. Mas quando nós falamos disso, nós falamos que é um conjunto de decisões, de certo modo, uníssono, ou seja, direcionados para o mesmo entendimento. Tá? Então, sempre falo assim, os tribunais acabam equivocando em uma nomenclatura que é verdadeiramente basilar. Porque, né, quando você entra no site do tribunal, seja, né, de qualquer estado for, tem lá um espaço destinado à pesquisa jurisprudencial. E, em verdade, você não está pesquisando a jurisprudência. Você está pesquisando, né, eventualmente, um excerto, uma retirada, vamos dizer assim, uma parte de decisões que já foram, vamos dizer assim, tomadas, dadas em determinados casos. Então, nós estamos consultando uma decisão.
Tá claro que se eu agrupar, se reunir todas as decisões, nós teremos aí sim jurisprudência. As petições é muito comum colocar lá, né? Conforme jurisprudência, e aí 2 pontos. Quando você coloca uma jurisprudência, ou seja, coloca uma decisão, ela nada mais é que uma decisão, ou um exemplo de jurisprudência dominante, um exemplo de jurisprudência atual. Aí nós poderíamos, né, vamos dizer assim, aceitar sem grandes transtornos. E a jurisprudência pode ser utilizada como fonte normativa? Claro, nós temos muitas situações em que nós utilizamos julgados, situações e experiências, e acabamos aplicando no dia a dia. E outra fonte normativa que nós temos é a doutrina. A autonomia científica que nós falamos lá atrás, do direito empresarial, possibilita produzir novos conhecimentos, seja em artigos científicos, em papers, seja em monografias de curso, ou seja, nós temos uma gama infinita de produção científica voltada para o direito empresarial, e essas produções sendo realizadas, elas acabam acabam interferindo na construção de novas soluções. Podem até ser que nesse trabalho científico, nesse artigo científico, você rediscuta eventualmente a aplicação de um determinado assunto, de um determinado instituto, ou seja, apresente uma nova roupagem, um novo olhar sobre determinado argumento, sobre determinado assunto. Com isso, a doutrina passa também a influir na solução do caso concreto, na solução de uma situação real, de ocorrência real. Então, lembre-se que nós vamos também ter a doutrina como verdadeira fonte do direito. E aí eu vou rememorar. Claro, a gente acaba utilizando essas fontes normativas em caráter de integração quando nós não tivermos uma norma pré-estabelecida, uma norma formal criada para solucionar aquele caso em concreto. Então, quando eu não busquei lá, tem um caso, vamos dizer assim, existente, delimitado, e eu vou buscar a normatização, e eu não encontro nenhuma normatização específica, eu não encontro nenhum regramento, vamos dizer assim, existente, para solucionar o caso, para ter aí uma pacificação social, ou seja, para atingir o escopo do processo, eu vou precisar ter uma solução, vou precisar, até para não violar o chamado princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário. Preciso ter uma solução, preciso dar uma solução ao impasse. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter como mecanismo, obrigatoriamente, a doutrina, por exemplo, um mecanismo hábil. Eu vou, através de pesquisas científicas, de trabalhos desenvolvidos, eu vou conseguir, então, eventualmente contribuir, ou seja, ter essas contribuições científicas para o aprimoramento de um direito. Pode ser que esses instrumentos, pode ser que essas normativas, esses estudos, aliás, sirvam até para influenciar eventualmente legislações para serem criadas, para serem, vamos dizer assim, formalizadas. Mas pode ser que, num caso concreto, exista aí a necessidade e contribua de fato à existência de doutrinas especializadas. Por isso que é muito importante nós termos um arsenal, um arcabouço teórico para solucionar aí os nossos impasses, as nossas dúvidas, ou seja, os nossos aprimoramentos aí na nossa área de atuação. Então, direito empresarial, e quando nós falamos disso, a necessidade de doutrina, nós temos doutrinas especializadas. Falei para vocês em aulas anteriores, a existência da autonomia científica possibilita a criação de artigos científicos, possibilita teses de doutorado, dissertações de mestrado, ou seja, uma infinidade de materiais, ou seja, que você acaba, de certa maneira, estudando com profundidade o nosso direito empresarial. Tá? Então, doutrina é indiscutivelmente fonte do direito, indiscutivelmente possibilita solucionar situações. E não à toa que, em muitos casos, quando você está peticionando, você se depara com um daqueles hard cases, aquelas situações mais, vamos dizer assim, peculiares, aquelas situações mais, vamos dizer assim, instigantes. Você acaba se socorrendo à doutrina, acaba trazendo conhecimento científico para, vamos dizer assim, argumentar nas suas
abordagens, na sua defesa, ou seja, na sua petição eventualmente. Então isso é muito comum. Então por isso é reconhecido também como fonte normativa. Dito isso, nós encerramos aí os exemplos de fontes normativas, então nós conseguimos aí visualizar o que são fontes normativas do nosso direito. Lembre-se que fonte normativa é aquilo que nos dá suporte para solucionar os casos concretos, situações específicas. Lembra que a norma ela é sempre abstrata. Voltando, a norma é sempre abstrata, mas o caso que é concreto. Então, a norma ela é criada sem um sujeito determinado, sem delimitação dos fatos, porque os fatos ainda não ocorreram. A norma ela é criada antes mesmo da ocorrência. Claro que para aqueles os defensores da teoria do Miguel Reale, teoria tridimensional, a ideia de que eu preciso ter um fato social, ele sendo valorado pela sociedade, para que depois ele possa ser construído aí uma normatização adequada. Então nós sempre vamos ter uma experiência já produzida daquele fato, ou seja, já ocorreu alguma existência, algo similar. Mas nós, quando nós criamos uma legislação, nós baseamos na existência, ou seja, uma situação que foi valorada pela sociedade, ou seja, algo que já existiu. Ok? Então nós, de certa maneira, fizemos aí todo um percurso em prol de entender e compreender o que são fontes normativas. Eu espero que você tenha feito essa compreensão, conseguiu aí rememorar as fontes normativas e diria mais, é muito restrito, é muito, assim, quase um positivismo tacanho, aquela pessoa que fique exclusivamente em prol da legislação ou não consegue ter um olhar, vamos dizer assim, mais múltiplo, mais macro para o problema e acaba sempre tentando aí buscar soluções em situações, ou seja, comuns, ou seja, aquela solução cotidiana, simplória, então sempre buscando situações já existentes. Então, olha, nem sempre eu vou ter artigo, nem sempre vou ter dispositivo legal, mas não quer dizer que eu não vou ter soluções hábeis. As fontes secundárias, as fontes imediatas, elas servem justamente para isso, para que nós possamos ter uma solução, para que nós não temos uma violação da inafastabilidade judiciária, mas sim uma solução adequada, uma solução que possa aplicar aí a famosa equidade, ou seja, dar uma solução e atingir o que nós temos lá como o escopo do processo, que é a chamada pacificação social, nas palavras de Ada Pellegrini Grinover e outros que escreveram Teoria Geral do Processo, um livro famoso que acaba sendo muitas vezes referência para todas as instituições de processo civil e processo penal, sobretudo. Pessoal, com isso nós encerramos as nossas fontes, eu já falei bastante aqui, mas assim, ela não termina aqui, você continua estudando, ou seja, vai complementando os assuntos, você tem aí, vamos dizer, a possibilidade de fazer novas abordagens e nós estamos à disposição. Então, eu deixo aqui para vocês, no nosso último slide, os meus contatos, para que se você precisar, tirar alguma dúvida, fazer alguma contribuição, ou seja, falar, olha, estou com dúvida sobre um determinado assunto, fique à disposição, ou seja, fique à vontade e nós estaremos aí mantendo essa relação, esse diálogo extremamente importante mediado pela tecnologia. Até a próxima aula, ou seja, a nossa aula final de fontes normativas.